Fala pessoal, eu sou Di Santiago e estamos aqui em mais um episódio de Sem Corte. Tudo é dito do jeito que é. E se você quer aprender a ter uma alimentação saudável, saber administrar totalmente a sua alimentação, fica nesse vídeo que eu vou te dar o segredo. Estamos aqui com uma grande especialista, Lelena. Ela é mãe de 2 filhos, é casada. Gente, como é que pode, né? A vida, ela acontece de uma maneira tão diferente, né? E a gente conheceu de uma forma tão diferente, né, Helena? É isso. Primeiramente, seja bem-vinda, né? Obrigada. Seja muito obrigada. bem-vinda. Muito É uma obrigada honra, pelo convite. É uma honra tê-la aqui. Um privilégio. Muito obrigada. Helena, conta um pouco da sua história. Me fala, eu não sabia que você era formada em nutrição. Eu sou formada em nutrição há mais de 25 anos. Me formei em Ouro Preto, sou mineira. Eita! E aí vim para o Rio, né? A gente já fez a família aqui e trabalho hoje com refeições coletivas, alimentação saudável para o trabalhador. Cara, que né? bacana. A gente produz aí 300 refeições por dia na empresa que eu trabalho em empresa privada. Sim. E a gente precisa dar um suporte para esse trabalhador estar conseguindo todo o aporte calórico para produzir bem. E, assim, fala pra gente, quais os desafios que você tem no seu dia a dia nessa questão de lidar com pessoas? É uma coisa muito complicada, né? Porque as pessoas elas têm que se adaptar ao que a gente está solicitando, Sim. determinando. E às vezes é difícil. A gente sabe que realmente é muito complicado. A Lelena, ela é muito especial, gente. A Lelena, ela tem uma história muito incrível. Ela vai contar para nós aqui. Eu quero entrar num assunto um pouco delicado, né? Mas que você possa falar para os espectadores que estão em casa. Porque hoje também, né, é o dia mundial, né? Da conscientização Do autismo. E você tem um filho que é autista, né? É o Rafa. Isso. Me fala um pouquinho, como que é a sua rotina diária? Você, no trabalho com ele, como que é? Fala pra gente. Não é fácil. A gente não pode romantizar, né? Realmente é uma rotina pesada. Mas a gente consegue administrar e eu tenho também o apoio da família. Que bacana, né? Tem uma rede de apoio que acaba nos ajudando. A parte mais pesada da rotina dele é a hora de acordar, né? Não deve ser fácil, não é fácil para ninguém, mas para ele é mais difícil ainda. A gente tem todo um processo ali para poder estar administrando, estar acordando, para que ele não fique estressado, para poder ir para a escola. E como que você descobriu o diagnóstico, assim? Ele estudava numa escolinha pequenininha, familiar, com umas profissionais de educação bem atentas. E ele tinha 1 ano e meio, quando elas me chamaram e falaram: mãezinha, ele tá com um desenvolvimento diferente dos outros amiguinhos da mesma faixa etária. E me orientaram a procurar especialistas. Então, eu fiquei 6 meses nesse processo de busca, procurando vários especialistas, até que eu encontrei um que fechou o diagnóstico de autismo. Ele tinha 2 anos de idade. Caraca. Deu de cedo assim, já dá pra descobrir. Eu não sabia disso, gente. E fala pra gente, você encontrou dificuldades no começo? Muitas Foi dificuldades. difícil? Não, muitas Conciliar com o dificuldades. trabalho, até com o hoje, marido, né? Até hoje. Graças a Deus, assim, quando eu descobri o diagnóstico, eu emagreci, só chorava, comecei a entrar no processo Aceitação, de né? depressão. É a questão do luto mesmo. Todo mundo fala e é verdade. Você vive um luto, mas aí o apoio do meu marido e da minha família foi essencial. Foi essencial. Foi aí que eu realmente levantei e comecei a buscar por eles. Por ele porque, na verdade, e pela família. A mãe, ela vive pros filhos, né? É um sacrifício que vale a pena no final. Não, Você vê a evolução. A gente acompanha o Rafa já há bastante tempo, né? E aí, cara, ele cresceu muito. Hoje ele tem 14 anos. Né? Mas descobri com tá 2. maior do que eu, gente. Daqui a pouco tá com 1,80 m. Mas, assim, o que é mais desafiador para você no dia a dia com ele? Realmente assim, o Rafael, como qualquer outro autista, não é fácil quebrar a rotina. E se quebrar... Se quebrar, você vai ter uma dificuldade maior para administrar. Então, isso é a maior dificuldade que a gente tem. Na escola, a gente tem, assim, né, todo o processo de adaptação. A escola, ela tem que dar um apoio, realmente, para a gente conseguir alcançar o aprendizado dessa criança. Sim. Né? E o desenvolvimento como um todo, a interação social, é ali que tudo acontece.
Então a gente precisa Quer dizer, realmente de um apoio incondicional A da escola também tem que se adaptar, né? Tem. Porque existe muito bullying com a criança que é autista. Existe, né? A gente sabe Cara, que existe. como Infelizmente, a gente sabe que existe. Nem Por todo isso, mundo entende, né, essa questão. por isso que realmente existem campanhas, hoje tem muita informação, né? Hoje tem muito mais comunicação. A gente tem, né, Marcos Mion, que está aí me ouvindo, realmente a gente tem algo em comum, que são os nossos filhos. E ele é um excelente ele é um excelente comunicador. Ele trouxe uma visibilidade incrível para a comunidade autista. Verdade. E tem um muito filho autista, importante, né? ele tem um filho autista. E ele é uma pessoa que, assim, ele nunca se fechou o diagnóstico, ele trouxe o filho dele para a sociedade. E ele é um exemplo que a gente acompanha e a gente realmente tem que acompanhar. Então, a gente só tem a agradecer esse apoio. Poxa, Mion, um grande abraço para você e obrigado por abraçar esta causa. É claro que ele sofre na pele, né? Mas, gente, a gente tem que saber que a criança autista, mesmo que ela seja especial, ela faz tudo que uma criança normal faz. Exatamente. A gente tem que colocar isso na mesa, né? Porque é muito importante que às vezes as pessoas ficam assustadas. Ai, meu filho autista, ele não vai conseguir fazer. Não, mentira, o Rafa faz, cara. O Rafa tá dançando e cantando. Não, conta essa história pra gente. É verdade. Eu falo que tudo é um processo, né? Tudo é um processo, é evolução, né? E É ele evolução, é desenvolvimento. Desde os 2 anos de idade, o que eu mais ouvi foi a palavra estímulo. Mãezinha, tem que estimular ele o tempo todo. E a gente estimula ele o tempo todo. E eu percebi que você é uma professora também. A gente acompanha a Lelena nas redes sociais. Eu vejo lá que você ensina ele. E ele presta atenção, ele consegue captar. Você acha que as mães que têm um filho autista precisam fazer essa sequência, né, de ensino, de direcionamento? E para aquelas que estão nos assistindo, não têm paciência, o que você diria para elas? Então, esse processo começou... Eu sempre gostei de acompanhar a vida acadêmica dos meus filhos, né? Tanto da Mariana como do Rafael. Mas do Rafael em específico, isso começou mais a fundo na pandemia. Sim. Quando a gente se viu, né, fechado dentro de casa e sem esse apoio da escola, sem ter como a criança ir para a escola. Então, realmente, eu fiz vários cursos da área de educação inclusiva online, para poder ajudá-lo. Viu? Você que é mãe, você pode buscar solução para o seu filho e melhorar tanto o seu dia a dia e o dia a dia dele. E me fala, Lelena, como que é essa conexão da Mari com o Rafa? Ai, maravilhoso. Você tem uma conexão forte? Muito forte, desde o início também. A primeira psicóloga dele, né, ela tinha 5 anos e meio quando eu descobri o diagnóstico. E aí eu fui chorando, falei, como eu vou fazer? Porque tem os 2 pequenininhos, como é que ela vai entender, né? Toda essa alteração Sim. no desenvolvimento. Ela falou, traz ela aqui, que eu vou ensinar ela a trabalhar com ele, a brincar com ele. Então, ela vai ensinar ele, vai estimular ele brincando. Então, os 2 cresceram assim, e ela sempre estimulando. Então, ela que ensinou ele a escovar dente, ela que ensinou ele a tomar banho sozinho. Cara, que Na bacana. pandemia, ela que me ajudava a fazer todas as atividades. E foi com a gente que ele começou a ler. Então, assim, onde você falou da paciência, o que a gente diz é o seguinte, tem que ter muita paciência mesmo. Em tudo aspecto Mas da vida, tudo né? é possível, sim. Mas tudo é possível. Tanto é que a gente está conseguindo todo esse sucesso no desenvolvimento E dele. como que a Lelena, mãe, empresária, educadora, faz para ter o equilíbrio emocional? Então, hoje eu procuro a dança. Né? A dança me traz... É um refúgio, né? Eu amo dançar, sempre gostei. E hoje ela me traz realmente tudo que eu preciso. Ali eu extravaso, energia boa, eu danço, eu aprendo os passos que eu tanto gostaria de aprender. O próprio Rafa já porque participou, dançar eu sempre dancei. O Rafa participa. Esse é o lado bom também. O Rafael, eu nunca excluí ele da sociedade. Primeiro que desde pequenininho eu tinha que levar a Mari. Pode, né? Porque... Não posso. Então, desde pequenininho, eu sempre levei a Mariana em todos os eventos, circo, cinema, shows. E eu levava ele também. E se o Rafa... E é assim que ele foi se adaptando. E se o Rafa fala assim, mãe, quero malhar? Como que seria? Eu vou deixar. Vamos lá tentar, Vamos lógico. Juntos, né? Vamos e juntos. você acha que os locais públicos têm, assim, a consciência
né, com certeza tem a consciência das pessoas que são autistas, mas tem um bom atendimento com autista ou não? Hoje em dia falta ainda muita coisa, por isso que a gente vive trabalhando, fazendo É esse uma trabalho. guerra, né? Dia da conscientização, né? Hoje tem muito mais visibilidade. A Então, informação é mais fácil. graças a Deus, está melhorando bastante. Mas ainda assim, tem uma série de obstáculos que precisam ser quebrados. É possível, mas como eu disse lá no início, não é fácil. Às vezes é mais trabalhoso. Fala pra gente assim, qual foi o momento mais significativo na sua vida que você teve com ele? Ou numa viagem, no momento que você fala, caraca, ele falou na primeira vez? Foram vários. Assim, conta uma história pra gente. Eu ganhei o primeiro beijo estalado. Ele tinha 4 anos de idade, porque antes ele só encostava o rostinho. A primeira vez que ele falou mamãe, que ele me chamou de mamãe. Hoje em dia, com 14 anos, a gente teve muitos sucessos, né? No seu desenvolvimento como um todo. Né? Mas hoje, nossa maior alegria é que ele consegue expressar os sentimentos dele. Naturalmente, né? Quando ele está triste, a gente consegue identificar. Quando ele está feliz, a gente consegue identificar. Hoje ele já consegue verbalizar. Se ele está nervoso, ele também consegue nos dizer o porquê, o motivo, o que está acontecendo. Então, isso realmente é de grande emoção para a gente, porque a gente fez todo um trabalho para buscar isso, para que ele consiga realmente expressar o que ele está sentindo, né? O que está acontecendo, para a gente poder ajudá-lo, inclusive. Isso é bom ser expressivo, né? Porque ele consegue expressar para você aquilo que ele está sentindo, mãe, me ajuda. Ele consegue expressar, isso é bacana. Isso. E fala pra gente como que a família, os amigos lidam com isso, você e o Rafa. A família total, apoio total. Apoio total, porque tem família incondicional. Tem famílias que não aceitam, né? A gente já está falando do próprio marido. Eu sei de mães que às vezes têm dificuldade com o próprio marido, de apoiar, de ajudar, de aceitar o diagnóstico, né? Para que a mãe consiga conduzir. É porque eu fui fazer um trabalho, né, de uma dos nossos clientes, e o filho dele é autista. E hoje está na faculdade de Direito. Olha só a evolução. Bacana. Pois Só que o pai não aceita. Pois é. Isso é muito difícil. O pai não vê ele como autista. Sim. Mas ele foi comprovado, teve o diagnóstico, né? Só que não aceita. A mãe sofre em dobro. A mãe sofre em dobro. Porque realmente ela precisa desse apoio. Os pais precisam abrir a mente primeiro, né? E a mãe, principalmente, precisa... É a base da família, né? A mãe é sempre a base, né? Tanto é que, assim, se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente se culpa, porque não consegue dar apoio total para o marido, não consegue dar apoio total para minha filha, por exemplo, que às vezes está na faculdade, nossos horários não batem. Mas esse entendimento com a família... É super importante. É importante porque eles acabam entendendo que o filho autista, ele precisa mais um pouco. E é a mãe. É a mãe que tem que se dedicar mais um pouco. Então, esse envolvimento da família é muito importante. Amigos, eu não tenho, assim, que expressar de tamanha alegria. Ele virou um mascote, né? Nosso gente, mascotinho. Eu fiquei sabendo aqui, a Lelena tem um grupo chamado Hospício. Eu vou explicar essa história do Hospício. E me fala, como que é essa inclusão, né, do Rafa nesse grupo? Eu sei que é o grupo da dança. Um beijão pra galera da dança do Hospício. Beijão, nossa galerinha. Fala aí, como que é essa inclusão dele no grupo? Na verdade, o Rafa, como eu disse, ele acaba indo, né, comigo em todos os eventos. E a galera abraça. A galera abraça incondicionalmente, curte. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu incluso, ele se sentiu bem recebido por todos. E aí ele ficou bem. Onde ele ficou bem, ele se solta. Então, hoje ele ama o hospício como a mãe, né? E você identifica a nossa galera. Assim, né, que é galera do bem, não hospício de loucura, tá, gente? Isso aí. É uma questão de alegria, divertimento. Isso. Né? A galera do bem, galera de família, né? Só tem familiar ali. Uma galera da dança que a gente se uniu para realmente curtir. E um ajudando o outro, a gente né? dançar, um suporte, né? Um suporte. A gente dá também um suporte emocional, Isso é né? muito importante. A gente está sempre junto, a gente está sempre se apoiando. Os nossos encontros nas aulas de dança também nos fazem bem. A gente dá sempre aquele abraço fraterno. Isso é muito importante. Aquele apoio para o amigo que a gente precisa tanto, né? E a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Isso. Hoje o mundo está muito caótico. A gente vê que a sociedade está ficando doente mental
Por quê? Porque é muita depressão, é problemas familiares, é Isso. problema financeiro. Isso. Então isso acaba gerando doenças Sim, emocionais. Sim, sim. Né? E A gente precisa cuidar da saúde E emocional é muito também. importante, é a chave, né? Isso. Para o sucesso, a chave para ter uma vida saudável. E cada mãe tem que buscar o que ela gosta. Isso. Eu gosto da dança, então é realmente onde eu me encontrei. E eu me encontrei nesse grupo, então a gente acabou se acolhendo, é muito legal. E fala pra gente assim, no cenário atual que vivemos, a gente vai entrar num assunto meio chato, vamos falar de política. Politicamente, eles abraçam essa causa do autista? Hoje em dia é muito difícil. A gente sabe que existem leis, né? Graças a Deus que ainda existem leis que dão suporte para essas crianças, porque precisam mesmo. Mas, por exemplo, nas escolas não existe fiscalização. Então, existe a lei, mas se não é fiscalizado, às vezes não é executado. É onde as mães têm que estar sempre atentas e acompanhando a vida acadêmica dos seus filhos. Outra questão também que precisa muito é do apoio financeiro para essas crianças. São terapias que são feitas. Tem crianças que precisam de muitos medicamentos, tem uma seletividade alimentar importante. Nossa. Então tem que usar realmente outros tipos de alimentos, que às vezes são até industrializados, e nada é barato. Outra legislação que também precisava é o apoio para essas mães. A mãe que trabalha... E existe hospitais? Não, especializados não. Precisa, né? Precisa criar. Precisa. Eu acho que dá um olhar clínico para isso, né? Sim, sim. E o Rio de Janeiro é muito precário com isso. Para as mães, precisa de eu acho que uma aposentadoria, né? Igual teve agora uma redução na aposentadoria de alguns setores, para essas mães também, porque essas crianças vão crescendo. E aí a gente já não tem mais, às vezes, os centros de tratamento. E essas crianças tendem a ficar em casa. Com quem? Verdade. E a mãe, às vezes, precisa de trabalhar porque precisa de dinheiro. Então, tipo precisa... Ou redução de carga horária, sem redução do salário, para poder também estar ajudando essas crianças. Porque existe a questão do Bolsa Família, né? Então, podia existir uma bolsa especial para esse tipo de público. Que não é só o público que tem realmente aquela precariedade, aquela dificuldade financeira. Mas o público em geral... Em geral, porque são muitos gastos. Realmente são muitos gastos. E a outra coisa que também eu acho que precisava de mais incentivo é para a área de educação. Né? A gente fala que a escola é tão importante para essas crianças. Mas também a escola precisa de suporte, claro que precisa, e os educadores também, para que eles consigam lidar com essas crianças na sala de aula, para que elas consigam ter o aprendizado, o tão esperado aprendizado. Então, precisam de mais leis, né? De mais apoio político, né? Aí voltado para essa questão, sim. Mais oportunidades, na verdade. Né? Já avançamos bastante, mas precisa de mais, realmente. E fala pra gente, como que o Rafa lida com as mudanças na rotina? Como que é o temperamento dele? Rafa, hoje você não vai pra escola. Ele fica irritado. Então, hoje isso também a gente conseguiu, graças a Deus, é o que eu falei desde o início, eu consegui uma rede de apoio muito, muito boa, tenho até hoje, né, que vai me orientando. Então, mamãe, explica tudo para ele, porque ele entende, e aí ele vai aceitando melhor. Então, a gente fala com ele, Rafinha, a gente vai passear, hoje eu vou te buscar na escola mais cedo. Ele fica todo bobo. Sim, ele entende. E aí a gente não pode quebrar, porque aí cria frustração, né? Uma vez que combinou, tem que executar. Então, a gente conversa tudo com ele, porque essas crianças entendem tudo. Que bacana. E aí ele corresponde muito bem agora a qualquer mudança de rotina. E na escola, ele tem uma experiência de aprendizado muito rápido? Não, Rafa... Como que funciona isso? Ele consegue pegar a matéria, ele consegue... Não, ele tem uma mediadora... Ou é separado? Ele tem uma mediadora escolar. Sim, que acompanha ele. É uma profissional que fica do ladinho dele. Sim. Para apoiar no aprendizado, né, na condução do professor em sala de aula. Ele tem o material adaptado, porque ele não consegue acompanhar o ritmo da turma, o material da turma. E aí ele tem todo esse apoio na escola. Quer dizer, é uma estratégia, né, que eles fazem para ele aprender
mais rápido. Isso, já existe, é o que determina a lei, Sim. já existe e é executado, porque realmente precisa. É lógico que tem autistas que têm vários níveis, né, de dificuldade, tem autistas que têm mais facilidade em algumas questões, até no aprendizado, Sim. mas tem dificuldade na fala, tem dificuldade na interação social. O Rafael, ele tem essa dificuldade no aprendizado, então ele precisa desse suporte em sala de aula. E fora do suporte em sala de aula, ele tem terapia, ele tem o apoio incondicional da tia Conceição. Beijo, tia Conceição, do Espaço para Brincar. Puxa, ela faz atividades com ele lúdicas, psicomotricidade, coordenação motora. E isso tudo, leitura, ela faz tanta atividade de leitura. Não são todas as áreas que ele tem a demora de aprendizado. São algumas, né? Pra galera que está assistindo, né? Isso. Você que está assistindo, você tem que entender que não são todas as áreas que eles têm essa questão de demorar a aprender, né? Isso aí. Isso é bom entender, porque as pessoas falam, não, então a criança que é autista, ele nunca vai aprender. Não. São áreas específicas para vocês entenderem isso. E eu fiquei sabendo, gente, o Rafa conheceu o mar. Ah, meu Deus, que experiência ele foi essa ama com o mar. isso? Eu vi isso no Instagram. Pois é, todas as vezes a gente vai à praia, mas agora que ele cresceu, a gente tem mais dificuldade de entrar com ele no mar. Sim. Porque ele confunde o mar com a piscina. Ele acha que pode nadar, e pode nadar de olho aberto. E aí Totalmente quer fazer diferente. aquela festa. E a gente sabe que realmente ele tá muito grande, é o que você falou, né? Então a gente já não tem mais tanta força física para conseguir. E aí eu fui nesse projeto, né? Praia para Todos, que também maravilhoso, amei. E nesse momento eles já acolheram, falaram, não, a gente vai levar até a praia. Então foi a primeira vez, depois de muitos anos, desde que ele era pequenininho, que ele foi até o mar, entrou na praia, curtiu, nadou, mergulhou à vontade. Que bacana. Sem a nossa preocupação e sem o suporte. E isso faz uma diferença incrível. É muito bom. E o Rafa já se expressou assim, já está com 14 anos, né? Daqui a pouco ele tá pensando em fazer alguma área para se profissionalizar. Ele já escolheu alguma área? Você já identificou uma área que ele gosta de fazer? A gente percebe muito a informática, né? Hoje o mundo é da informatização. Sim. E a gente percebe desde pequenininho a facilidade que ele teve, né? Então, o domínio, em aprender, o domínio. Ele domina realmente sozinho. Caramba. Nunca ninguém ensinou. Celular, tablet, computador, seja lá o que for. Ele sempre foi conduzido sozinho. E como que é a conexão dele com o pai? Ah, muito boa, né? Como que ele... na verdade, assim, sempre que a gente precisa, inclusive, até da figura do pai, da presença do pai, aquela coisa fraterna, então a gente conduz com o pai, é o que eu te falei, desde pequenininho, eu fui orientada, eu sou o elo de ligação entre terapeutas, escola base, né? E a família, realmente eu sou a base. E aí todos os profissionais me orientavam de como a gente deveria conduzir em casa. Então eu sempre levei todas as informações para casa e o pai e a irmã sempre ajudando e conduzindo da mesma forma. Então lá em casa não tem duas versões, é uma só. E o marido, ele sempre ajudou, sempre apoiou. E eles têm aquela conexão, né? Que é o que você fala de pai e filho, como eu tenho com a minha filha. Sim. Que é muito importante. Parece também. Irmãs de vocês, muito legal, graças a Deus. E fala, como que é a alimentação do Rafa? Assim, você tem que fazer uma dieta para ele separada da de vocês. Como nutricionista, você, como entende do assunto, você faz uma alimentação balanceada para ele? Como que funciona? Então, o Rafael, como todo autista, eu acho que a maioria... Que você falou que todos têm uma alimentação totalmente diferenciada. Balanceada. E alguns têm uma seletividade alimentar, outros têm uma seletividade alimentar muito importante. O Rafa, ele era seletivo. Sim. Né? Textura, cores. Então, isso tudo, ele tinha uma dificuldade na mastigação, na deglutição, né, de aceitação. Então, mais uma vez, a mãe nutricionista ajudou muito, mas o que mais apoiou foi a irmã. Caraca. Porque a irmã, ela sempre incentivou, colocava para ela e aí ela incentivava ele a experimentar.
colocava na boca dele, colocava a colherzinha na boca dele. Então ele aceitava até melhor do que a figura de mãe, né? Sim. E outra pessoa que Porque também... ele via ela como igual. Sim, muito legal. E agora também, no espaço para brincar, a tia Seição também tem estimulado muito. Que bacana. E ele tem vencido essas barreiras dia a dia. E agora também nessa fase da adolescência que a gente sabe que também muda um pouco. E hoje o Rafael, ele come de tudo. Que isso. Ele Ó, que aceita bacana. tudo, todas as texturas, tudo. Ele alimenta muito bem. E fala pra gente como que você trabalha a alta autonomia dele. Vamos supor, ó, ele tá ali brincando e tudo mais, aí você deixa ele à vontade ou você fica vigiando ali, olhando, ou não, você deixa ele sozinho pra ele aprender. Isso tudo também a gente... É acompanhado. Algumas coisas não. Hoje em É dia porque a gente Você já se considera deixa... uma mãe coruja? Acho que toda mãe é, né? Não, assim, toda mãe é, mas tipo assim, ele quer brincar, quer fazer uma... Você deixa ele sozinho? Ou não? Você Dependendo manda a do Mari- local, do ambiente, ou em casa. Porque em casa ele brinca muito bem. Hoje, realmente, assim, ele foi tão bem estimulado pelos terapeutas, né? Pela equipe. É porque as pessoas pensam que a Pela criança família. autista ela precisa ficar numa barreira, né, de proteção o tempo todo. Não. Ah, não. Isso Ela precisa ser livre para Isso. aprender. né? Tá Isso, sozinho. isso. Não, na verdade, a gente sempre deixou ele à vontade em qualquer ambiente. Seja numa casa de festas que tem um monte de estímulo, um Sim. monte de brinquedo. Ele subia em todos os brinquedões, ele sempre fez de tudo. Tá num parque de diversões, ele vai brincar onde ele quiser. Então, assim, ele faz o que ele quiser. A gente sempre dá aquele apoio caso seja necessário. Caso não é necessário, ele fica à vontade. E fala pra gente assim, qual a maior esperança você tem pro futuro dele? O meu maior sonho é que, assim, a minha maior esperança é que ele seja feliz. Que ele seja uma pessoa sempre feliz, uma pessoa sempre saudável, que ele se realize em todos os seus sonhos, que ele consiga conquistar todos os sonhos dele, né? E que seja o mais independente possível. Quer dizer, Né? A gente pensa torcer nisso. sempre, né? Como mãe, tem que torcer sempre. É para a vida. Agora a pergunta que não quer calar. O Rafa já tá com 14 anos, daqui a pouco tá com 15, 16. Se aparecer uma namorada? Vai namorar. E aí? Vai namorar. A gente incentiva também tudo isso. Isso é bacana. Faz parte do processo. Isso. Faz parte do processo. Vai ser estimulado, isso aí. E você é uma mãe ciumenta? Se considera ciumenta? Não. Por causa dos seus filhos? Não. Eu também prezo pela felicidade deles. A gente orienta, a gente conduz. Lá em casa sempre foi pautado pelo diálogo. Muito diálogo, muita conversa, muita orientação para os dois. Eu sempre procurei dar a mesma educação para os dois. Sim. Né? É lógico que o Rafa, a gente teve um outro processo, Sim. mais dificuldade, foi um processo mais demorado, mais paciência, mas ainda assim a gente deu a mesma educação para os dois. É Os super dois importante, são educados iguais. colocar os dois como iguais, né? E sempre. Sempre. Isso é fundamental. Não, fundamental. E fala pra gente aqui o seguinte, para as mães que estão começando agora, descobriu que o seu filho é autista, qual conselho você daria para elas? Estão começando agora, descobriu Então. agora, o mundo caiu. É a primeira resposta dela. Primeira coisa, cai desabou. mesmo, né? A gente vive um luto mesmo. Mas ela entender que a melhor coisa é não se fechar o E diagnóstico. que não é a morte. Não! Pelo amor de Deus, não entendam como e isso. não se fecha ao diagnóstico. Respira e comece a buscar Porque para o tem seu mães que caem em filho. depressão, desesperam. Não, e aí começa a fechar passa o isso pro filho, e começa a fechar o filho da sociedade. Na verdade, tem que liberar ele para a sociedade. A sociedade tem que aceitá-lo, respeitá-lo e entender como ele é, do jeito que ele é, aceitar do jeito que tudo certo. E acabou e tá tudo E viva certo. a vida. O Rafael, ele frequenta todos os ambientes. Quer dizer, você não pode se prender a um espaço limitante. Não, né? não. Você tem que explorar. O mundo tá para explorar. E é o explorado. que os especialistas hoje dizem, e é verdade. Hoje eu agradeço todos os dias de ter recebido o diagnóstico do Rafael com 2 anos de idade. Você se E de considera- ter buscado desde o início. Você se olha no espelho e fala, eu evoluí.
Também, Autoevolução, muito, né? muito. A gente evolui junto, a gente Isso é cresce bacana. junto, a família aprende junto e a gente muda. A gente realmente vira outro ser humano, de verdade. E ele desde os 2 anos, ele evoluiu muito. E pequenininho, o diagnóstico precoce é importante por causa Sim. disso. Pequenininho, você consegue respostas mais rápidas do que depois que crescer mais um pouquinho. Que aí vai entender o poder do não, Sim. já vai ter mais dificuldades, né? A criança já vai se aceitar fazer ou não vai aceitar fazer. Pequenininho, você consegue respostas mais rápidas. Então, a melhor coisa é descobrir o diagnóstico, corre, que vai ter uma evolução importante e sucesso. E o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o autismo? O autismo, ele não tem cura. Ele tem melhora no desenvolvimento. Ele tem melhora nas dificuldades Sim. e nas limitações que essa criança tem. Então, se a criança tem dificuldade na interação social, se ele não consegue brincar com os amiguinhos, ele bem estimulado, ele vai conseguir brincar com os amigos. Se ele tem uma dificuldade no cognitivo, que é no desenvolvimento pedagógico, ele bem estimulado, ele vai conseguir aprender. Né? Se ele tem outras limitações e outras dificuldades, ele vai conseguir. Então, o autismo, ele é um transtorno, Sim. desenvolvimento neurológico, não tem cura, mas tem melhoras. Que é o que a gente realmente, nesses 12 anos de trabalho com Rafa, de estímulo, de busca e de respostas dele, a gente conseguiu muito Que sucesso bacana. no seu Quer desenvolvimento. dizer, você blinda ele ao mesmo tempo, deixa ele livre para evoluir junto, né? Isso é muito importante, você que está nos assistindo, entender esse processo, aceitar o processo, que é super importante, né? Porque se você se bloquear, você bloqueia toda a família. Isso. E quais as estratégias que você usa para o desenvolvimento dele? Além da escola, né? Além dos apoiadores, mas você cria estratégias? Então, eu estou sempre atenta, né? A qualquer mudança no comportamento dele. Porque o Rafa, ele é muito corporal. Então, qualquer mudança no comportamento dele, eu já percebo que alguma coisa pode estar desorganizada, pode estar acontecendo. E aí a gente já começa a conversar. Foi tudo bem hoje na escola? A mãe tem que estar sempre muito atenta. É Foi uma tudo bem conversa normal, gente. Isso, é normal, ele entende tudo. Ele entende tudo. Foi E tudo quando ele bem faz na bagunça, escola. ele fala? Aí ele faz bagunça, não foi eu, né? Não, tô brincando. Ele faz bagunça e tá tudo certo. A gente chama pra arrumar. Bora, Rafael, bora arrumar a bagunça. Mas tá atento realmente a essa mudança da criança. Verdade. Assim, um toque que você falou aí, muito importante. Quando ele faz uma bagunça, como que você tem que se posicionar? Porque você tem que pensar, não, calma, tem que pegar leve. Não, ou você... Não, Rafa, não. Como que é essa abordagem com ele na hora do esporro? Então, a educação lá em casa também nunca foi pautada no esporro, Sim. na briga, na discussão, ou até agressão, né? Sim. É sempre muito diálogo, é sempre muita conversa. Mas tem então, assim, fecha a cara. os castigos, assim, tem. Como qualquer outra criança. Você não vai jogar videogame, você não vai assistir televisão. Limite. Toda Limite. Criança tem que ter limite. E não é diferente. Na verdade, os pais precisam mostrar a autoridade de uma forma mais leve, Isso. Né, e assertiva, né? Ele precisa entender, você precisa mudar o tom de voz, você precisa mudar a face, né? A expressão facial, para ele entender que ele fez alguma coisa errada, que alguma coisa não foi legal, e que ele tem que pedir desculpa, e que ele tem que corrigir, que ele tem que melhorar. E isso é feito por ele. Ele dá essa resposta. Ele entende, né? Entende e nunca mais faz o errado. Poxa, Lelena. Gente, é muito bacana. A Lelena tem uma história muito, muito bacana. E, Lelena, indicações de projetos para crianças autistas? Você conhece algum que a galera não conhece? As mães que estão nos assistindo. Eu gostaria de colocar o meu filho num projeto. Você conhece algum projeto? Posso indicar? Meu filho sempre foi muito bem assistido numa fundação que tem lá na Praça Seca, chama FAMAD,
Foi lá que realmente eu encontrei os melhores profissionais capacitados e conseguiram ajudá-lo. É lógico que cada criança ela dá uma resposta, né? E ele deu essa resposta positiva lá. Então essa fundação, ela fica na Praça Seca, chama FAMAD. Hoje ele está no Espaço para Brincar. O Espaço para Brincar fica na Taquara. Também é um espaço assim lúdico, interativo, super inclusivo, faz várias atividades de esporte, é o lazer. Poxa, Então, assim, é o apoio que a gente precisa fora da escola. Né? A escola, né? a escola dá o apoio educacional, também dá de interação social, dá de tudo. Mas realmente eles precisam desse apoio terapêutico. Poxa, que né? bacana. Gente, nosso papo voou, né? Caraca, falei que ia ser Que tranquilo, bom! né? Mas, ó, você que tá nos assistindo, não esqueça de compartilhar, comentar, se inscrever no canal. O canal começou agora, mas o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para que você possa também entender os valores da vida, os valores que cercam a nossa sociedade e você se colocar no lugar do outro, que é muito importante. Empatia. A gente precisa ter empatia pelo outro. E Liliana, eu queria que você olhasse para aquela câmera aqui e deixasse um recado para todos que estão nos assistindo, falar que, independente da situação que você está vivendo, você pode vencer barreiras. A palavra é sua. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? O que eu quero deixar para todo mundo é que não é fácil, a gente não pode romantizar, mas é possível. Tem que buscar pelo seu filho, tem que realmente procurar fazer o melhor para que ele consiga se desenvolver. Cada criança vai conseguir responder e dar essa resposta para a mãe. É a mãe realmente entender e ajudá-lo e apoiá-lo. Poxa, que bacana. É isso aí, gente. Helena, nosso papo está chegando ao fim. Ah, passou muito rápido. Muito eu falei que ia ser rápido. Mas, ó, antes de a gente terminar, eu tenho que conhecer ele pessoalmente, né? Já conheço, mas vocês que estão assistindo não conhecem. Vem cá, Rafa. Vem cá. Vem aqui, Vocês vão conhecer Rafinha. o Rafa agora, gente. Ei, meu amor. Vem. Olha lá, dá tchau pra câmera ali, ó. Vem aqui. Olha lá. Olha lá, dá tchau pra Dá tchau. câmera ali, ó. Fala oi, pessoal. Aí. Fala abaixa só oi, um pouquinho, pessoal. ó. Pede pra ele abaixar só um pouquinho. Sentar aqui no É, colo. é. Ai, peraí, deixa eu passar pra trás. Ai. Não tá aparecendo não, né? Isso, senta aí no colo da mamãe. Olha lá, dá tchau pra câmera aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. É isso aí, galera, ó. Ficamos por aqui. Não se inscreva de se inscrever, tá? Gente, até o próximo episódio. Valeu!